Bem-vindo a outro episódio de Anatomia do Crime, Casos de Crimes Reais. Hoje, temos um caso chocante para você, repleto de reviravoltas que surpreenderam os investigadores envolvidos. 23 de fevereiro de 1991, Dan Willoughby, um pai dedicado, está dirigindo de volta com seus filhos para a casa de praia, de férias da família. Os rostos das crianças estão radiantes com a emoção da recente visita ao museu, ansiosos para compartilhar suas aventuras com a mãe, Trish. Ao entrar em casa, sua filha de 10 anos corre à frente dos irmãos, pulando para o quarto para contar à mãe tudo sobre o dia deles. Mas a emoção chega a um abrupto fim quando ela se depara com uma cena que ficará gravada em sua memória para sempre. Trish Willoughby, uma mãe amorosa, estava inconsciente na cama. O quarto tinha sinais de uma luta intensa. Trish havia sido brutalmente atacada, esfaqueada, espancada e estrangulada. Uma faca de manteiga estava cravada em sua têmpora. Um assustador rescaldo da violência que ela sofreu. Sua cabeça enrolada em uma toalha ensanguentada, uma visão que assombraria sua família eternamente. As crianças estavam em choque, seus gritos ecoando pela antiga casa de praia pacífica. Apesar de suas feridas horríveis, Trish ainda estava viva, gemendo de dor. As felizes férias em família se transformaram em um pesadelo vivo. Um médico por perto correu para ajudar. Ele podia fornecer pouca ajuda à mulher que sangrava muito. Em uma ambulância, Trish foi levada às pressas para o hospital, onde, infelizmente, sucumbiu aos seus ferimentos. Dan, em luto, informou às autoridades, que agora estavam no local, que $400 e os 2 anéis valiosos de Trish estavam desaparecidos do condomínio. A cena do crime estava uma bagunça, com gavetas puxadas como se alguém procurasse desesperadamente por algo. A polícia estava mal equipada e despreparada para lidar com um caso assim. Eles tiraram 7 fotos Polaroid e selaram a cena, prometendo investigá-la mais tarde. A polícia interrogou a equipe do hotel, que relatou um indivíduo suspeito rondando perto da casa de praia naquela tarde. Eles também interrogaram Dan, que estava frenético e soluçando, e disse que eles eram um casal, felizmente casado, em suas férias em família. A polícia não tinha mais perguntas. Após o incidente de partir o coração, Dan, angustiado, implorou às autoridades mexicanas que o permitissem transportar os restos mortais de Trish de volta aos Estados Unidos da América para um funeral digno. As autoridades, temendo a publicidade negativa se a notícia vazasse sobre turistas estrangeiros ricos encontrando fins brutais no México, consentiram em devolver os restos mortais de Trish para sua família no Arizona. Notavelmente, não foi realizada nenhuma autópsia, um procedimento que teria sido obrigatório em uma situação semelhante se um incidente como este tivesse ocorrido em solo americano. A notícia do assassinato de Trish enviou ondas de choque através de sua comunidade em Phoenix, Arizona. Trish era uma empresária de sucesso, administrando uma lucrativa empresa de suplementos à base de ervas com sua mãe. Ela era conhecida como uma pessoa perfeita, intocada, sempre aparentando felicidade e nunca discutindo seus problemas com os outros. Ela era amada por todos, onde quer que fosse. O corpo de Trish mal chegara e as autoridades locais já recebiam inúmeras ligações. Pessoas alegam que houve jogo sujo envolvido, não apenas uma terrível coincidência. Parece que Dan era um homem de contradições. Para sua comunidade, ele era um marido mórmon exemplar, seguindo fielmente as regras da igreja. Ele era conhecido por sua generosidade, ajudando na vizinhança e até trazendo pessoas sem teto para jantar em sua casa. No entanto, um olhar mais atento revelou uma imagem diferente de Dan. Conforme a investigação continuava, a polícia começou a descobrir mais sobre a vida dupla de Dan. Seus colegas revelaram que Dan era um festeiro que adorava beber álcool, um comportamento considerado muito não mórmon, e contra sua imagem externa. Ele, frequentemente,
se ausentava do trabalho, gastando seu tempo e despesas de negócios encontrando clientes, ou, de acordo com seus colegas, em uma mulher chamada Yesenia, sob o pretexto de que ela era uma cliente. Até circulava uma piada pelo escritório. Dan podia ser visto se arrumando no banheiro, saía cheirando a um perfume forte e então passava pelo escritório, afirmando que estava indo ver um cliente. No entanto, todos sabiam que ele estava realmente indo passar um tempo com Yesenia Patino. Agora a polícia estava curiosa para saber quem era essa mulher misteriosa. Entre Yesenia Patino, uma jovem e exótica mulher que se mudou para o Arizona com sua família aos 6 anos de idade. Ela tinha uma vida selvagem, passando de bar em bar, de homem para homem. Ela conheceu Dan no final de 1989, quando estava esperando por um ônibus, e ele parou com seu Jaguar chamativo. Ele flertou com ela, repreendendo-a de forma brincalhona por ter deixado cair uma embalagem de doce no chão. Ele ofereceu uma carona e entregou seu cartão de visitas, sugerindo brincalhão uma viagem de férias e bebidas. Parecia que Yesenia havia encontrado o tipo de homem que sempre procurava, um homem ansioso para mimá-la, levá-la a lugares caros e cobri-la de atenção. Dan havia convencido sua esposa de que precisava de aulas de espanhol para melhorar suas perspectivas de negócios no México, é claro. Posteriormente, ele até apresentou Yesenia à sua esposa e filhos como sua professora de espanhol. Logo depois, ele também começou a fazer viagens frequentes ao México, levando Yesenia junto. Yesenia foi descrita como extremamente bela, com uma personalidade apaixonadamente intensa. Essa paixão pode ter alimentado o relacionamento deles. Dan até mantinha uma foto de Yesenia exposta em seu escritório com as palavras "Para meu futuro marido, Dan Willoughby", escritas nela. É desconhecido se na época sua esposa suspeitava de algo sobre a natureza do relacionamento deles ou se seu forte senso de moralidade e fé a impedia de ver seu marido de maneira desfavorável. Para aqueles que o conheciam, o relacionamento de Dan com Yesenia dificilmente era um segredo bem guardado. Ele se gabava rapidamente sobre sua nova e atraente professora de espanhol, vangloriando-se de que ela era, citação, incrível na cama. Em poucas semanas, a vida de Yesenia mudou drasticamente. Dan providenciou um apartamento para ela perto de sua casa. Ele convenceu Trish de que é seu dever moral cobrir o aluguel dela. Mas como diz o ditado, o que acontece no escuro vem à luz. O estilo de vida extravagante de Dan e suas ausências no trabalho eventualmente o alcançaram e ele foi demitido de seu emprego. Dan Willoughby, antes respeitado em sua comunidade, agora dependia totalmente da renda de Trish. Apesar de perder o emprego, Dan continuou a viver uma vida de luxo, mantendo Yesenia como sua professora de espanhol. Suas frequentes ausências e estilo de vida luxuoso, financiado pela renda de Trish, começaram a semear ressentimentos dentro da família. A casa antes feliz estava agora tomada por tensão e incerteza. Trish, que vinha sustentando a família sozinha, estava cada vez mais preocupada com as ausências inexplicadas de Dan. As preocupações da mãe aumentaram, suspeitando que algo estava muito errado. Dan frequentemente deixava as crianças na escola e passava o resto do dia no apartamento de Yesenia, sem dúvida, praticando mais do que apenas espanhol. Trish ficava cada vez mais desconfortável, pois não conseguia falar com Dan durante o dia, mesmo ele estando desempregado. Ela falou com a mãe, que a aconselhou a falar com Dan. No outono de 1990, as suspeitas de Trish atingiram um ponto crítico. Ela decidiu enfrentar a situação de frente e foi procurar Dan no apartamento de Yesenia. O que ela descobriu lá mudou tudo. A porta da frente estava destrancada. Ela entrou direto e encontrou Dan no quarto de Yesenia, vestindo apressadamente sua camisa.
Ao ouvir a voz de Trish entrando no apartamento, Yesenia escondeu-se imediatamente. O confronto era inevitável e Dan sabia disso. Após uma breve discussão, Trish, ainda em choque, saiu tempestuosamente, com Dan tentando alcançá-la. Dan falou com Yesenia, pedindo-lhe para negar tudo se Trish falar com ela, e insistir que ela é apenas sua professora de espanhol. No dia seguinte, Trish confrontou Yesenia na área da piscina pública do complexo de apartamentos. A conversa se intensificou e as vozes se elevaram, mas Yesenia negou qualquer envolvimento romântico com Dan. Ela se ofereceu para parar de dar aulas particulares para Dan se isso prejudicasse seu casamento. Mas a realidade era diferente. Yesenia e Dan continuaram se vendo, mentindo para Trish sobre o relacionamento deles. Avançando para 1º de março de 1991, os investigadores interrogaram Dan. Durante o interrogatório, os detetives abordaram delicadamente o assunto da grande fortuna que Dan herdaria do próspero negócio de Trish e suas apólices de seguro de vida, uma questão que, em circunstâncias normais, poderia ter sido respondida de maneira simples. Mas não desta vez. A reação de Dan foi tudo menos comum. Seu rosto ficou vermelho, seu comportamento mudou e ele ficou visivelmente abalado. Ele retrucou com uma pergunta própria, sua voz misturada com um mix de medo e indignação. "Tô sendo considerado suspeito aqui?" Sua defensiva repentina, sua agitação, era como uma sirene disparando na mente dos investigadores. Foi um grande sinal de alerta. Enquanto isso, a polícia também procura Yesenia. Eles visitam o apartamento dela, mas encontram transportadores e embaladores suspeitando que ela planejava fugir do país. Eles a localizam em um hotel perto do aeroporto, pouco antes dela ter um voo programado. Ao vasculhar os pertences de Yesenia, eles descobrem um cartão de segurança social pertencente a um Alfredo Pinto, um homem acusado de prostituição em Oregon. Então, quem é Alfredo Pinto? Yesenia então revelou que ela era, ou melhor, é, Senhor Pinto. Yesenia Patino Gonzalez nasceu homem e até mesmo se casou com um homem chamado Jack, que também financiou sua cirurgia de redesignação sexual após o casamento. Isso confundiu ainda mais os investigadores, pois na época não havia casamento entre pessoas do mesmo sexo no México, nem nos Estados Unidos da América. Com a revelação desses detalhes intrincados sobre Dan, Trish e Yesenia, os investigadores se encontraram intrigados e ansiosos para se aprofundar no caso. Durante o interrogatório, Yesenia negou estar envolvida em qualquer conspiração contra Trish. Ela admitiu estar no México com amigos no fim de semana do assassinato de Trish, mas negou saber que Dan estava lá. Ao ser questionada sobre os anéis de Trish encontrados em sua carteira, ela declarou tê-los recebido de um homem na praia. Completamente indiferente a essas acusações, Yesenia parecia calma e até flertava com o detetive. Em um momento, ela se inclina para ele e diz: "Detetive, eu sei o que um homem quer." Devido à falta de provas contra ela na época, a polícia usou um mandado de prisão por furto em lojas para prendê-la. Ao ser questionado, posteriormente, sobre o gênero de nascença de Yesenia, Dan afirmou desconhecer completamente sua identidade transgênero. Ele afirmou que ela não tinha pomo de Adão visível ou uma voz profunda e que ela era toda mulher. Devido à natureza íntima do relacionamento, a revelação deixou os investigadores atônitos. Um deles até afirmou, cito: "Você apenas não pode inventar essas coisas. A verdade é muito mais louca do que a ficção." Em busca de mais evidências, a polícia exumou o corpo de Trish para realizar uma autópsia. O legista encontrou um hematoma no abdômen de Trish e evidências de que ela havia sido atingida na cabeça 9 vezes. Ela também havia sido esfaqueada na cabeça com uma faca de manteiga. E havia equimose, um tipo de hematoma em seu corpo que era
compatível com uma ferida de um soco destra. Em 4 de março de 1991, em um esforço conjunto com as autoridades mexicanas, uma equipe de especialistas forenses dos Estados Unidos da América teve acesso à casa de praia, onde tudo originalmente aconteceu. A equipe encontrou provas convincentes que incriminavam Yesenia. As impressões digitais dela foram encontradas por toda a cena do crime, especialmente na porta dos fundos e em uma garrafa de refrigerante deixada lá. Porém, nenhuma evidência forense direta contra Dan Willoughby foi encontrada. Quando os resultados da perícia e da autópsia foram divulgados, Yesenia já havia sido liberada da prisão e fugido para o México. A polícia, em cooperação internacional, procurou por ela em todo lugar e, com a ajuda da exposição na mídia, finalmente teve uma pista. Em dezembro de 1991, alguém relatou ter visto Yesenia trabalhando em um bar no México e ligou para o Disque Denúncia. Ela foi presa em uma cantina lotada em Mazatlán e concordou em cooperar com a polícia do Arizona. Yesenia recebeu uma proposta. Se ela concordasse em ser extraditada para os Estados Unidos da América e testemunhar contra Dan em seu julgamento, ela receberia uma sentença reduzida. Ela aceitou esta oferta. Abril de 1992, o julgamento de Dan Willoughby prosseguiu. Um enredo arrepiante emergiu das sombras. Yesenia, a professora de espanhol que se tornou amante, subiu ao banco dos réus, sua voz ecoando pelo tribunal silencioso. Ela testemunhou que Dan havia falado sobre matar sua esposa em várias ocasiões, suas palavras pintando um quadro horrível de premeditação. Dan havia discutido a compra de um silenciador de arma no México, afogar Trish enquanto mergulhava ou empurrá-la de um penhasco no Grand Canyon. O tribunal suspirou quando Yesenia relembrou um jantar em um restaurante em maio de 1990, onde Dan declarou arrepiantemente: "Acho que vou levá-la para o México e me livrar dela." Ele mencionou até ter contatos com a máfia para assassiná-la. Yesenia revelou que Dan teve discussões com Trish e sua mãe sobre o futuro de seus negócios no caso de uma delas falecer. Ele as convenceu a concordar com um acordo de compra financiado por seguro. Trish estava coberta por várias apólices de seguro, incluindo uma impressionante apólice de $750 mil, adquirida apenas alguns meses antes de sua morte prematura. Yesenia revelou que 3 meses antes do incidente, Dan começou a elaborar, meticulosamente, seu sombrio esquema. Ele confidenciou a ela que queria a satisfação de matar Trish ele mesmo e deu a Yesenia instruções específicas sobre o papel dela. Ela deveria entrar depois que ele saísse, bagunçar a cena para parecer um roubo que deu errado, amarrar uma corda no pescoço de Trish e atacar o corpo dela com uma faca, depois fugir com alguns objetos de valor e dinheiro. Para se preparar para seu plano sinistro, Dan alugou um condomínio em Rocky Point, um pouco afastado dos outros na área, e pagou em dinheiro. Ele e Yesenia fizeram 2 viagens de Phoenix para a praia de Rocky Point para explorar a área e revisar seus planos. Dan organizou para que o irmão de Yesenia a levasse para a praia no dia do crime. Na tarde em que seu sinistro plano foi executado, Dan encontrou Yesenia e seu irmão na praia. Após uma breve conversa sobre seus planos, Dan retornou ao condomínio. Yesenia deixou seu irmão em um parque e dirigiu até um local com vista para o condomínio. Após a partida de Dan e das crianças para o museu, era o momento dela entrar no condomínio pela porta dos fundos destrancada. Pegando a faca da cozinha, Yesenia foi para o quarto e viu Trish deitada inconsciente na cama, ensopada em seu próprio sangue. Trish ainda respirava, cada respiração com um som gorgolejante. Seguindo o plano de Dan, Yesenia esfaqueou e estrangulou Trish, mas não conseguiu matá-la. Depois de pegar os anéis e o dinheiro de Trish e espalhar o conteúdo da bolsa de Trish,
Yesenia fugiu, encontrando seu irmão para a viagem de volta ao Arizona. Após o trágico evento, Dan iniciou uma série de ações para desviar a suspeita. Ele instruiu Yesenia a deixar o Arizona, levando-a a retornar ao México. Ele convocou uma reunião de seus vizinhos, onde refutou qualquer envolvimento no incidente e os desencorajou de se envolver com a polícia. Dan também se esforçou para ocultar seus rastros. Ele disse ao irmão de Yesenia para enganar a polícia, negando que o encontrou no México. Ele alertou o marido de Yesenia, Jack, para se manter desvinculado. Ele contatou seu agente de viagens para apagar os detalhes da viagem do sistema da agência. Dan também pediu à sua ex-secretária que atestasse seu caráter como um homem de família dedicado, caso a polícia viesse fazer perguntas. Ele até instruiu ela a intimidar um ex-colega para impedir que eles revelassem qualquer informação sobre Yesenia para a polícia. Na época, Dan forneceu informações falsas aos investigadores, alegando que os guardas do condomínio avistaram 3 indivíduos de descendência nativa americana em uma caminhonete preta nas proximidades. Foi revelado que Dan conseguiu reivindicar uma apólice de seguro de vida mais antiga para sua esposa, mas não conseguiu receber a apólice comprada para o maior acordo de compra entre Trish e sua mãe. Os investigadores também descobriram um detalhe chocante no dia do incidente. Declarações de seus próprios filhos revelaram que, logo após deixar o condomínio, Dan pediu-lhes para esperar no carro, alegando que havia esquecido seu passaporte e voltaria em 5 minutos. Ele ficou no condomínio por cerca de 15 minutos, durante os quais sua filha mais velha, que queria saber o que estava demorando tanto seu pai, tentou entrar, mas não conseguiu, porque a porta da frente estava trancada. Especula-se que este foi o momento em que Dan realizou seu ataque a Trish, e isso se alinhou com o depoimento de Yesenia. Ele foi visto pelas crianças saindo pela porta da frente, ajeitando uma nova camisa. Durante a investigação, o governo mexicano cooperou com os oficiais do Arizona, permitindo que eles entrevistassem Yesenia e também concedendo a custódia temporária dela, para que ela pudesse testemunhar no julgamento de Dan. Em troca de sua cooperação, o estado do Arizona concordou em não processar Yesenia e tentar reduzir sua sentença no México. No entanto, quando Yesenia foi acusada pelas autoridades mexicanas e ela se declarou culpada, ela recebeu a pena máxima possível, prisão perpétua. De volta ao Arizona, o grande júri indiciou Dan por homicídio premeditado, de 1º grau e várias outras ofensas, como roubo armado, obstrução de uma investigação criminal, apresentação de uma reivindicação de seguro fraudulenta, etc. Considerando tudo o que foi apresentado no julgamento e a acusação do júri em todas as contas, o juiz proferiu a sentença máxima. Dan foi condenado à morte. No entanto, 3 anos após o julgamento inicial, em setembro de 1995, Yesenia escreveu uma carta para o juiz americano, alegando que ela sozinha era responsável pela morte de Trisha e que Dan era inocente. Ao revisar a perícia do caso, a perícia do sangue contou uma história diferente. 2 tipos distintos de respingos de sangue foram encontrados nos lençóis da cena do crime, sugerindo que a vítima foi atacada 2 vezes em cerca de 10 minutos, corroborando a primeira confissão de Yesenia. Ela não agiu sozinha e entrou no condomínio depois que Dan já havia atacado Trish. Em novembro de 1999, a condenação de Dan foi anulada e a pena de morte foi retirada da mesa. No segundo julgamento, os promotores deram a ele 2 penas consecutivas de prisão perpétua. Dan mantém sua inocência até hoje. O caso de Dan Willoughby é um lembrete arrepiante das profundezas a que os seres humanos podem chegar quando movidos pela ganância e ciúme. Dan tinha tudo: uma família amorosa, uma carreira próspera, sucesso financeiro e um ótimo futuro. No entanto, ele jogou tudo fora, perseguindo suas tentações obscuras
e causou um sofrimento profundo àquela que jurou amar e proteger. De fato, os últimos momentos de Trish foram tragicamente marcados pelo sofrimento causado por aqueles que ela generosamente ajudou. Apesar de sua bondade e apoio, ela foi traída pelas próprias pessoas que ela cuidava. Esta dura realidade serve como um lembrete sóbrio das profundezas da traição humana. No entanto, ao lembrarmos de Trish, devemos honrar sua força, resiliência e fé inabalável. Que ela descanse em paz. A história de Trish, Dan e Yesenia nos serve como um lembrete sombrio do lado obscuro da natureza humana. Por favor, curta, inscreva-se e clique no ícone do sino, pois temos muitos outros casos chocantes para revelar. Obrigado pelo seu apoio.